Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a conversa aqui, a entrevista com o presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano. Dedicamos o primeiro bloco praticamente a falar a respeito da importância da vacina, do impacto desse período de pandemia para o setor empresarial, industrial. O Adriano colocou uma situação, não sei se você percebeu, a respeito do cenário, né, econômico, e a vacina é importante para que nós, pelo menos, tenhamos um cenário, os aperreios de antes, porque a economia já tinha uma série de problemas que precisavam ser resolvidos antes da pandemia. Esses problemas não foram resolvidos. Acrescentou-se um grave, que é a pandemia. Então, precisamos resolver este aqui logo, porque senão muita gente não vai ter nem possibilidade de tentar resolver os que já tinha. Mas agora, vamos falar a respeito um pouquinho mais agora, com um pouco mais de detalhes a respeito desse verão que se anuncia aqui. Nós estamos aqui nas friagens do mês de junho, julho, agosto vai vir com força o verão. O Adriano, eu não sei se você tem uma percepção diferente da minha. Pode ser que sim, porque você é uma pessoa naturalmente melhor informada a respeito de algumas situações do governo. Não porque você seja governo, mas porque você é uma pessoa que responde pela FIEAC. Agora, a impressão que eu tenho, Adriano, é que o verão chegou e as tarefas relacionadas à burocracia, licitações, prazos, para que as obras comecem, como nós dizemos aqui, de com força, essas tarefas não foram feitas. Você também tem essa impressão ou não? Pois é, então, obviamente isso a gente já vinha preocupado desde 2014, né? O declínio da construção civil se refletia claramente num declínio da economia como um todo, né? Então, essa retirada dos investimentos públicos desde 2014, logo depois da reeleição da presidenta Dilma, hoje a gente já consegue observar que, exatamente talvez pela politização de todos os processos naquela época, hoje a gente sofre um embaraço muito grande com relação à burocracia criada e o receio, né, de se trabalhar projetos de investimento a longo prazo. A infraestrutura como um todo no Brasil, ela está carente de investimentos e nós estamos sujeitos, no primeiro momento em que a economia voltar a crescer como antes, nós temos aí vários apagões em setores distintos da economia, não só do setor elétrico, por falta de investimento estruturante, como também na parte de abastecimento, logística, tudo isso. E trazendo a nossa realidade, não é tão diferente. A gente vem solicitando e acompanhando ao governo do Estado que se trabalhe um projeto, um programa, onde ele consiga visualizar todos os indicadores do ponto de vista da economia, passando exclusivamente por investimentos públicos na área de infraestrutura e obras civis. E aí nós nos deparamos com a crise sanitária a partir de 2020. E aí, nesse momento, a gente entendeu que o inimigo é um inimigo comum, né? E nós, de certa forma, demos uma pausa nessa parte das exigências, mas sempre cobrando que era importante, mesmo em home office, que o Estado buscasse as condições de organizar as suas finanças, né, já que teve uma pausa desses compromissos com o governo federal, organizasse suas estratégias, visualizasse o desenvolvimento através da execução de projetos a partir da pandemia, que naquele momento a gente imaginava ser curta. Mas, enfim, tudo isso deu uma freada na nossa cobrança, mas a gente está voltando agora, graças a Deus, com um melhor entendimento com o governo do Estado e prefeitura, que é necessário a gente botar em prática tudo aquilo que ficou, até certo ponto, parado em termos de investimento. E aí, nós acompanhamos já no início desse ano a movimentação do governo em tentar salvar recursos de 2017 dos ramais, onde ele soltou esses ramais aí, que é aqueles... 94 milhões, né? Bancada. Isso. E não saiu como a gente gostaria, mas, enfim,
foi uma obra que foi para a praça, está aí acontecendo, isso já deixa a gente um pouco mais tranquilo. Tem também o anel viário, que também saiu do papel e entrou em execução no início desse mês de junho. Estamos aí acompanhando algumas obras que o DERAC está soltando em termos de recuperações de aeroportos, de estradas, BR, e também estamos fazendo um movimento junto com o governo federal, Ministério dos Transportes, para resgatar o compromisso com a BR-364. E, para isso, a gente está pedindo o apoio dos prefeitos, né, ao longo da BR e de toda a sociedade acreana, porque a gente precisa pensar nessa logística o mais rápido possível, de uma forma que a gente não tenha nenhum tipo de paralisia. Olhando para isso, a gente também acompanha os investimentos feitos pelo setor privado, que até certo ponto tem garantido uma parte da alocação da mão de obra da construção civil nesses projetos particulares. Haja visto aí os empreendimentos particulares que nós temos aí em execução, Ecoville, os grandes loteamentos aí que aconteceram. Agora, também estamos de olho exatamente nesse início do verão, com o governo do estado, trabalhando com ele uma proposta de pequenas obras. Para quê? Para contemplar exclusivamente as pequenas e microempresas, aquelas empresas que muitas vezes estão inviabilizadas em função da situação que vem ruim desde 2014, passando por uma pandemia que praticamente extinguiu inúmeros CNPJs desse setor. Mas, enfim, estamos atentos, estamos pedindo para o governo do estado retomar esse debate, essas discussões, e ainda sexta-feira tivemos uma reunião com o secretário de Planejamento para saber quais os projetos que eles estão trabalhando com a condição de soltar imediatamente agora, nessa primeira quinzena de julho. Então, nesse momento que a gente pode dizer que nós estamos otimistas e vamos acompanhar que, pelo menos, parte daquilo que era a nossa esperança de ir para investimento público vai acontecer. E também estamos acompanhando, de certa forma, alguns investimentos de prefeituras, né? Rio Branco tem aí alguma coisa sendo gestada, Cruzeiro do Sul também. A gente está otimista que a gente vai, aos poucos, entrando nesse diálogo aí de forma mais transparente e dando mais segurança para o empresário. Adriano, me chama a atenção essa tua sequência de projetos aí a serem executados. Me chama a atenção aqui, me faz lembrar uma entrevista que eu fiz com o senador Márcio Bittar recentemente, e ele falando, claro que a gente tem que descontar o aspecto político da narrativa do senador, mas o que ele trata é uma questão muito grave, né? Assim, olha, ele falou, trocando em miúdos, né? Resumindo o que ele falou, olha, não adianta mais os parlamentares do Acre irem atrás de recursos para o Estado, porque tem que cuidar de executar o que já se conseguiu. A capacidade de execução do governo estadual é que está em xeque agora, o Adriano. E falar a respeito da capacidade do governo estadual de executar obras é, de uma maneira indireta, falar da capacidade das empresas regionais tocarem as obras. E aí, as nossas empresas têm bala na agulha também para poder responder à altura, Adriano? Como é que está a saúde das nossas empresas da construção? Então, na verdade, eu acompanhei esse comentário do senador há meses atrás, e ele não deixa de ter razão hoje ainda. Tem alguns projetos dentro do Estado que realmente carecem de uma atenção, um foco especial, porque são obras estruturantes, necessárias, porém complexas do ponto de vista da sua execução e da sua liberação. E onde envolve intervenções urbanas, é necessário se pensar em investimentos para desapropriações, diálogo com a sociedade, com a comunidade empresarial e, sobretudo, a condição de não criar fluxo para uma empresa local, porque o grande problema das empresas locais é exatamente capital de giro. Então, dentro desse aspecto, é importante dizer que eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de crítica, mas uma observação. Para um parlamentar que trabalha as suas emendas parlamentares anualmente, era importante um diálogo com o setor do Estado e dos municípios para que eles não façam exercício de colocar valores, investimentos, emendas
em projetos que eles sequer, nem o conceito eles têm. Porque não adianta você alocar um recurso para um projeto de uma quadra de esporte se você não tiver a área devidamente regularizada e liberada para que essa obra aconteça. Então, imagina você chegar com um investimento sem um projeto e depois de alocado, descobrir que você vai ter que fazer um projeto de impacto ambiental e social de toda aquela área que você antes previu. Qualquer alteração que você venha fazer nesse projeto é motivo de discussão e rediscussão inúmeras vezes dentro dessa cadeia de aprovação. Então, acho que falta, sim, um diálogo. O ideal é que o Estado tenha um banco de projetos onde ele fique esperando exatamente a oportunidade de alocar recurso ali. Então, esse planejamento precisa ser feito. Então, imagina, se você tem intenção de construir uma casa, você tem que pensar primeiro como você vai construir, o que você quer, para depois você dimensionar o valor. Adriano. Se for o contrário, você vai alocar um recurso menor do que o objeto que você quer construir. Esse diálogo a qual você está se referindo, você está fazendo referência direta ao projeto de reurbanização do Igarapé São Francisco? Faltou esse diálogo? Olha, o Igarapé São Francisco também, mas o Igarapé São Francisco já é uma situação que o Estado tem experiência, né? Se você olhar ao longo dos últimos 20 anos, foi feita uma obra mais ou menos nesse sentido, que é o Parque da Maternidade. Lógico que com uma complexidade completamente diferente. Mas eu não me refiro a isso, eu me refiro a um centro administrativo, por exemplo, o caso né, de um viaduto na nossa Getúlio Vargas, ali com a Ceará. Então, se você de cara, você imagina a urbanização, por exemplo, da Barranca do 15, né? Ou aquela intervenção que foi proposta lá na corrente. Porto de Cruzeiro do Sul. Tudo são obras, o viaduto da corrente também, são obras de muita complexidade que mexem na infraestrutura e na vida das pessoas. Então, é necessário, para que isso aconteça, que o projeto venha primeiro, dimensionado diretamente cada item de serviço, para que não haja uma situação em que você aloca um recurso menor do que o que a obra vai exigir e traz esse problema, você descobre isso durante a execução da obra e vira aquelas coisas, aqueles monstrenhos que ficam parados aí anos e anos aí, e a sociedade criticando. Sem dúvida, isso que você está falando exige uma Secretaria de Estado de Planejamento fortalecida, um gabinete de Brasília muito antenado com o que está acontecendo ali e, claro, né, conversa com a comunidade empresarial, com a comunidade nos bairros. Isso é fundamental. Se não tiver esse fluxo de informação circulando com qualidade, possibilidade de ter desperdício de tempo e dinheiro é muito grande. Adriano, eu queria agradecer a tua participação aqui. Eu que agradeço, então. Você, fora as suas críticas ao meu time, você tem um conceito alto comigo. Fique à vontade. Ô Adriano, muito obrigado pela sua participação aqui. Infelizmente você não é corintiano, mas isso aí não... fazer o quê, né? Nem tudo é perfeito. Muito obrigado pela tua participação aqui. Presidente da Federação das Indústrias, José Adriano, vascaíno de coração e por teimosia. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.